Então, para darmos início à nossa aula, é preciso que saibamos alguns conhecimentos. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para começar a esclarecer um pouco a matéria. Buenas, o que é ser um perito judicial? Perito judicial é um profissional responsável pela emissão de pareceres técnicos em um processo judicial. Como assim? Como eles atuam? Bom, eles atuam normalmente com a nomeação feita pelo juiz. E qual é o papel deles? É ajudar a responder às dúvidas que existentes dentro do processo e que, através dos quesitos perguntados, realizam laudo a fim de auxiliar na resolução daquela demanda. Isso significa o quê, professora Thaís? Que qualquer pessoa pode ser perito judicial? Qualquer pessoa pode, de qualquer formação, atuar nessa profissão? Sim e não. Afinal de contas, qualquer pessoa que esteja capacitado civilmente para os atos da sua vida e desde que tenha esclarecimento técnico formal. Não adianta, por exemplo, tu colocar uma pessoa para falar de contabilidade num processo que fala de engenharia, porque nós estamos falando a respeito de assuntos diversos. Ou seja, o perito ele precisa ser uma pessoa que tenha habilidade, que além da idoneidade e do caráter dele, ele saiba realizar um laudo para esclarecer essas dúvidas existentes no processo. E com referência àquela questão a qual ele tem conhecimento. Por isso, sempre ele vai ser técnico em alguma coisa ou vai ter uma graduação em algo. O perito pode ser substituído durante o processo? Sim. Afinal de contas, se o juiz verifica ou a parte verifica que ele não tem conhecimento técnico científico para o caso, ele pode deixar assim de prestar o compromisso ou dispensado do ato. É muito importante, nesse momento, esclarecer alguns pontos. Por que, na verdade, a questão técnica, né? Quando a gente fala. Na verdade, a gente tem uma ideia equivocada quanto à questão de que a pessoa ela precisa ser formado para atuar como perito judicial. Sim, ele tem que ser formado em algo ou alguma coisa. Isso não quer dizer que necessariamente ele precise ser graduado, ter aquela graduação de 4, 5 anos. Em alguns casos, sim. Se for verificado que ele não tem conhecimento técnico-científico, ele deve deixar o caso e pode ser substituído. E também ele pode deixar por livre e espontânea vontade de prestar esse compromisso se ele não se sentir em condições de realizar o laudo, abrindo mão para uma pessoa que tenha mais capacidade. Então, quem pode ser perito judicial? Quais são as profissões aceitas para poder a pessoa se tornar um perito judicial? Bom, aqui vem uma questão bem interessante. Porque quando eu estava fazendo o meu curso lá atrás como corretora de imóveis, né, chegou a possibilidade de eu poder fazer o curso de perito imobiliário. E me disseram a seguinte questão, que eu não poderia jamais trabalhar como perito imobiliário, mesmo que eu tivesse uma faculdade, que eu tivesse uma graduação. E na verdade não é bem isso. Hoje, estudando, e por isso que eu vim aqui dar esse curso, eu descobri que na verdade muitas vezes um curso tecnólogo também ele te dá condições para tu vir trabalhar como perito judicial. E no momento, por exemplo, se tu é corretor, tu faz o curso de TTI e tu te formas corretor de imóveis e avalista de imóveis, tu tendo a tua carteirinha do Cresci e fazendo parte do conselho dos avaliadores, você pode sim trabalhar como perito imobiliário judicial. Porém, quem pode trabalhar como perito? Todos os profissionais liberais, estejam aposentados ou não, empregados ou não, desde que eles estejam trabalhando nas profissões e obtenham curso superior ou tecnólogo na área da perícia a qual eles vão ser requisitados. Como, por exemplo, administradores, contadores, economistas, engenheiros, médicos, profissionais ligados ao meio ambiente, engenheiro, veterinário, radiologista, psicólogo, enfim, existe uma gama de áreas para poder se trabalhar como perito judicial.
Então, essa função de perito judicial é preciso ter conhecimento técnico? Sim, conhecimento técnico ou científico para demonstrar quem está com a razão dentro de um processo. E o perito judicial, ele entra em cena justamente para poder desbravar esses processos, né? E esclarecer os pontos controvertidos para permitir que o juiz tome uma decisão correta e com embasamento legal. Conforme vimos até agora, o perito nada mais é que um auxiliar da justiça, né? É aquela pessoa hábil que tem conhecimento de determinada técnica ou área específica. Perito, como a própria palavra diz, perito quer dizer que ele entende, é perito em algo ou alguma coisa, né? Seja ela técnica, específica ou científica. Então, ele após ser nomeado pela autoridade competente, no caso o juiz, né? Ele deve esclarecer de fato, de natureza duradoura ou permanente, a questão a qual está sendo investigada dentro daquele processo, né? Então, vamos usar, por exemplo, um médico, né? Um médico, ele tem o CRM dele e ele atua como médico, então ele tem o dever e a obrigação de manter o sigilo profissional dele com relação à medicina. No momento que ele é nomeado a serviço da justiça, ele fica isento desse sigilo profissional, já que ele tem dever e obrigação de informar para o juiz sobre o fato do ponto de vista técnico dele como médico. Mas isso não quer dizer que ele também não esteja tendo que abrir mão desse sigilo médico dele quando ele entra dentro de um processo judicial. Pelo contrário, ele continua mantendo sigilo, pois está dentro do processo judicial, e então tudo aquilo que ele vivenciar dentro do processo, ele também tem que manter com ética em sigilo. Então, como faz uma pessoa para se tornar perito? Bom, em primeiro lugar, a pessoa, para ela se tornar perito, ela tem que se cadastrar junto ao Tribunal de Justiça. Então, lá ele vai ter uma série de itens a qual ele vai colocar aquilo que ele é capacitado, né? E aprovado o cadastro dele, nomeado, ele vai poder auxiliar o juiz por meio da elaboração do parecer técnico em relação à sua área, a qual ele tem especialização, a qual ele foi requerido. Então, se ele é médico, ele vai dar um laudo médico. Se ele é engenheiro, ele vai dar um laudo técnico voltado à engenharia. Se ele é contador, é o laudo conforme a contabilidade. Então, o juiz, por que ele necessita tanto de perito? Porque ele precisa dessa avaliação especializada para proferir as sentenças e determinar os andamentos dos casos sobre o seu análise. Ele não é o detentor de todo o conhecimento, então ele precisa do auxílio de um assistente técnico ou de um perito judicial, justamente porque ele não domina todas as áreas de formação. Então ele precisa desse apoio especializado para decidir sobre essas questões relacionadas ao laudo médico. Se ele é engenheiro, ele vai dar um laudo técnico voltado à engenharia. Se ele é contador, é o laudo conforme a contabilidade. Então, o juiz, por que ele necessita tanto de perito? Porque ele precisa dessa avaliação especializada para proferir as sentenças e determinar os andamentos dos casos sobre o seu análise. Ele não é o detentor de todo o conhecimento, então ele precisa do auxílio de um assistente técnico ou de um perito judicial, justamente porque ele não domina todas as áreas de formação, então ele precisa desse apoio especializado para decidir sobre essas questões relacionadas a exemplo da engenharia, da contabilidade, da medicina, do meio ambiente, da educação física, do mundo veterinário, enfim, independente do processo, da segurança do trabalho que esteja correndo ali. Então, o trabalho do perito e do assistente técnico, ele é muito bacana por conta disso, porque ele permite tu explorar diversas áreas, mas como a gente também não é formado em todas as áreas, a gente atua naquelas áreas a qual a gente se sente apto e qual a gente tem a nossa formação ou a gente é perito. Ou seja, não quer dizer que você tendo ou não tendo um trabalho técnico, vamos dizer assim, né? Você se formou como técnico em radiologia, mas tem
o radiologista. O radiologista, ele vai fazer o trabalho dele como perito radiologista, mas o técnico de radiologista também vai poder fazer o trabalho dele como técnico dentro das condições que a profissão dele permite. E que tudo isso está determinado lá dentro do Tribunal de Justiça, e o juiz, ele sabe a quem requerer. Então, quando você é nomeado, você tem aquele tempo para poder declinar ou não, e também o juiz dizer, não, você não vai fazer parte desse processo, porque você não tem condições de realizar um laudo. Bacana, né? Pois então, e eu falei que eu ia contar para vocês depois quanto ganha um perito judicial, mais ou menos, né? Tudo depende do laudo, mas vamos colocar assim, mais ou menos numa faixa de R$6.000 hoje, conforme algumas pesquisas a qual eu andei fazendo dentro da própria JUS, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação da primeira aula de vocês e até a próxima. Fiquem ligados que amanhã tem mais.